Ô mãe, ô mãe, ô mãe, Que foi, menino? o que é filosofia? Ah, vai estudar! Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender o que é filosofia. E para começar, nós precisamos entender o significado da palavra, ou seja, a etimologia da palavra filosofia. Vamos lá? A palavra filosofia é formada por duas palavras de origem grega, philo e sofia. Philo significa amor, mas um amor fraterno, um amor de amizade. Porque, no grego, a palavra amor ela é apresentada de três formas. Philo se refere a um amor fraterno, um amor de amizade. Eros se refere a um amor de atração. E ágape a um amor perfeito. No caso da filosofia, philo é um amor fraterno, um amor de amizade. E a palavra sofia significa sabedoria. Portanto, filosofia, amor, amizade, a sabedoria. Filosofia, o gosto pelo saber, o gosto pelo questionamento, pelo porquê das coisas. A filosofia, desde o seu início no Ocidente, por volta dos anos 600 a.C., na Grécia Antiga, sempre buscou responder o questionamento sobre a origem das coisas. De onde viemos, para onde vamos, quem somos, são algumas perguntas que a filosofia sempre buscou solucionar. Ou seja, a filosofia sempre vai perguntar o porquê das coisas. Mas simplesmente perguntar para criticar por quê, não. Mas para buscar um fundamento, algo racional em resposta às mais variadas coisas que o ser humano sempre questionou. Então, nós podemos concluir que a filosofia é a base do conhecimento. Quando nós perguntamos o porquê, nós estamos buscando responder uma pergunta filosófica. Por exemplo, se eu pergunto por que depois do 2 vem o 3, isso não é uma pergunta matemática, mas isso é uma pergunta filosófica que vai ter uma explicação racional. Antes do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, tudo era explicado a partir dos mitos. A origem das coisas, os questionamentos, todos eram explicados através da mitologia grega. Mas aí chegou um tempo que uns caras começaram a duvidar e falar, não é possível, deve haver uma outra explicação. Foi aí então que começaram a pensar de forma racional, ou seja, começaram a filosofar. Provavelmente ainda nem sabendo que estavam filosofando. E aí então, Tales de Mileto, o primeiro filósofo, Heráclito, Parmênides, Demócrito, Leucipo, Empédocles, os famosos filósofos chamados pré-socráticos começaram a racionalizar tudo aquilo que antes era explicado pelo mito. Mas, como ainda a mitologia era algo muito presente, muito próximo de todos, o início da filosofia também é marcado pela separação da mitologia e do pensamento racional. Por isso, no início, nós vemos ainda uma filosofia mística, uma filosofia misturada com a mitologia. A origem das coisas, no início da filosofia, eram explicadas de maneira racional, mas a partir dos 4 elementos. Ou seja, tudo veio do ar, da água, do fogo, da terra. Perceba, ainda é um pouco de mitologia misturado a um pensamento racional. Depois isso tudo vai se evoluindo, aí vem Sócrates, Platão, Aristóteles, os pós-socráticos, e aí a filosofia vai tomando forma até chegar no que a gente tem hoje. Muito tempo vai passar, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Então, a filosofia serve para que nós
pensemos de forma racional. Serve para que nós reflitamos sobre a vida, sobre as nossas ações, sobre tudo aquilo que nos cerca. Serve para que nós não vivamos uma vida na ignorância, e sim sejamos pessoas críticas e perguntemos sempre o porquê das coisas. Tá certo? Valeu, pessoal! Até a nossa próxima aula!